Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. A gente não combinou a calça e o tênis não, tá, gente? Que alegria de estar aqui, que alegria de estar com vocês, que prazer, que imensa responsabilidade, que mistura de tanta coisa junto ao mesmo tempo. Estou muito feliz de poder olhar para os rostinhos que aqui estão, pessoas lindas, adoradoras. Obrigado, meu irmão. Filhos do Pai, juntos, num só propósito. Trazer honra e glória ao nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 1, diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. A gente não nasceu para outra coisa, a gente não veio a esse mundo para outra coisa, senão para trazer glória ao nome de Deus. A gente não foi chamado para rejeitar apenas as coisas proibidas. Nós fomos chamados para ir muito além que isso. Nós fomos chamados para rejeitar até mesmo as coisas permitidas, se estas não remetem glória ao nome de Deus. Deus nos chamou para ir muito além do raso, para ir muito além da superfície, para ir muito além da borda. Deus nos chamou para ir muito fundo, muito profundo. E nessa noite Deus vai nos continuar a ministrar e a revelar a sua vontade para justamente nos levar a esse lugar mais profundo. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 33. Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 33. Estão comigo aí, amém? Ouçam outra parábola, logo após a parábola de semana passada, a parábola dos 2 filhos. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. 34, aproximando a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam, os lucros que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número desta vez, e os lavradores os trataram de igual forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitaram. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer a estes lavradores? Eles responderam: matará de modo horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a parte no seu tempo da colheita.
Jesus disse a eles: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo a vocês que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio para prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois as multidões o consideravam profeta. Meus irmãos, esta parábola, esta imagem, esta ilustração que Jesus faz para todos que estavam o escutando, não era algo sem sentido, não era algo distante da realidade deles. Essas figuras que Jesus utilizou, elas eram completamente compreensíveis para as pessoas que o ouviam naquele dia. Não é a primeira vez que Jesus compara Israel a uma vinha. Não é a primeira vez que Deus fala ao povo de Deus, o Pai, como um proprietário de uma vinha, como o arrendatário de uma vinha. Não é a primeira vez que os lucros, que os frutos de justiça são comparados aos frutos de uma plantação de uvas. Tiago, em que outro momento isso foi feito? Bom, primeiro a gente precisa compreender que Jesus está numa linha de raciocínio. Jesus não está fazendo com que os ouvintes caiam de paraquedas em uma determinada ilustração, que os deixem confusos. Não, o objetivo de Jesus é deixar claro aos ouvintes que Ele conhece muito bem os corações dos ouvintes, o comportamento dos ouvintes, e Ele sabe bem os resultados que virão destes comportamentos daqueles que estão ouvindo. O alvo de Jesus são os religiosos da época, são as autoridades religiosas da época, os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os homens religiosos da época que detinham o título de servos santos de Deus, a ponto de se encontrarem numa posição tal, em que olhava para outros da sociedade, que não estavam em seu mesmo círculo, que não participavam de suas reuniões, que não tinham os mesmos hábitos. Eles tinham essas pessoas como pessoas simplesmente destituídas de qualquer graça de Deus, de qualquer bondade de Deus, e além disso, pecadores, pessoas em que Deus queria distante, em que o templo não poderia receber essas pessoas eram impuras. Lembram de semana passada, quando no fim da parábola Jesus disse: muito bem, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, e vocês estão ficando de fora. Por que isto? Porque estes homens, alvo destas parábolas de Jesus, eles tinham os publicanos e as prostitutas como os piores da sociedade. Estes são os alvos de Jesus, e Jesus, Ele conta essas parábolas de modo claro para que eles possam compreender, porque eles são extremamente dotados de conhecimento do tempo. Eles conhecem o Antigo Testamento como conhecem o seu próprio corpo. Eles sabiam de cor o Pentateuco inteiro, e isso ainda criança. Mas Jesus queria dizer a eles: as minhas ilustrações simples, eu quero deixar claro a vocês que eu conheço o coração de vocês. O coração de vocês pode ser um labirinto para vocês mesmos, pode ser um caminho insondável até para vocês mesmos, inescrutável para qualquer ser humano da face da terra, mas eu conheço os recônditos da sua alma, os cômodos mais secretos do seu ser. Não há um quarto sequer que seja cortinado para mim dentro do interior de vocês, que eu não conheça. Para mim é tudo como uma cortina aberta, é tudo como uma janela virada para a alva, para o nascer do sol. Eu vejo claramente. E por que isso?
porque eles eram extremamente preocupados com a aparência. Quando Jesus disse, não orem como os fariseus, ele estava dizendo porque os fariseus oravam em pé para que todos vejam. E além disso gritavam, oravam alto para que todos percebessem. Quando jejuavam, colocavam tristeza em seus rostos para que todos percebessem que eles estavam sacrificando a Deus. Jesus quer dizer a eles, eu estou vendo muito além do que muita gente pode ver. E as minhas ilustrações simples são para mostrar para vocês que eu prescruto, eu examino minuciosamente o íntimo de vocês. E Jesus lança uma ilustração conhecida por eles. Em Isaías, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, nós temos uma ilustração muito parecida. Porque afinal de contas, Jesus não veio trazer algo novo à terra. Não, Jesus veio restaurar e fazer brilhar novamente a luz de Deus Pai, brilhada em todo o Antigo Testamento. Só que desta vez, como a revelação do Filho único de Deus. E hoje, nós vamos refletir sobre isso aqui. O envio e o sofrimento de um homem bom. E eu quero começar essa reflexão com vocês aqui, perguntando a vocês, quantos bons homens sofreram na história da humanidade? E eu quero deixar vocês refletirem um pouco nisso. Quantos bons homens, quantos homens íntegros, justos, sofreram na história da humanidade? Vocês conseguem pensar em um nome? Consegue projetar aí, Gabriel, Isaías capítulo 5? Pensaram aí, pessoal? Quantos bons homens sofreram na história da humanidade? A resposta é um único homem. Nunca houve um homem bom que sofresse na história da humanidade que não fosse Cristo. Manso e humilde, que assentou-se à mesa. R.C. Sproul, um teólogo que faleceu há pouco tempo atrás, americano, um dia dava uma aula. E ele foi questionado por alguém, por um dos alunos, que disse: quando bons homens sofreram por causa de alguém, por que este sofrimento não trouxe salvação a este alguém pelo qual ele sofreu? Ele sorriu e disse: porque não foi um bom homem que sofreu. Não existe um homem justo sequer. Salmos diz isso. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um íntegro na face da terra que pudesse morrer pelos humanos, porque não havia um íntegro na face da terra. Teve que vir um íntegro do céu. Não havia uma luz que brilhasse na face da terra. A luz teve que descer dos céus. A Bíblia diz: e o povo que habitava em trevas e andava em escuridão viu uma grande luz, Cristo. Em Isaías capítulo de número 5, Deus lança uma parábola ao povo de Israel e diz: Israel, eu, o Senhor Deus que vos escolhi, sou como o dono de uma vinha, e vocês são como esta vinha, que eu mesmo plantei.
Israel, eu cerquei vocês, Israel, no sentido de que eu os protegi, Israel. Eu protegi vocês, Israel, quando vocês muito precisavam. Eu protegi vocês no frio da noite no deserto. Eu protegi vocês no calor do dia no deserto. Eu protegi vocês no meio do mar. Eu protegi vocês no meio dos montes, dos vales. Eu protegi vocês no meio da areia do deserto. Eu protegi vocês no meio das batalhas, nas conquistas das terras. Eu cerquei vocês, Israel. Eu fiz com que os grandes exércitos caíssem perante vocês com exércitos muito menores. Eu cuidei de vocês, Israel, como a menina dos meus olhos. Mas Israel, quando eu fui procurar uvas boas, eu só encontrei uvas azedas. Em Jeremias capítulo de número 2, versículo de número 5, 12 e 13, também fala praticamente a mesma coisa. Deus olhando para a nação de Israel e dizendo a ela que a escolheu, que a trouxe para si, que a cuidou. Mas quando Deus procurou frutos de justiça nessa nação, Ele encontrou o inverso. Ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonou e cavou para si cisternas rotas, cisternas rachadas, fontes que não produzem água boa. Enquanto eu sou a fonte de águas vivas, o meu povo me abandonou. E aqui, em Jeremias capítulo de número 2, no 25, 27 e 28, Deus faz uma ilustração e diz: por que vocês me abandonaram? O que vocês acharam de falta em mim, que fez com que vocês me abandonassem? Pergunte aos seus pais, o que vocês acharam em falta em mim, que fez com que vocês me deixassem? O que faltou em mim? Olha Deus falando isso com o povo. E quando Jesus conta essa parábola, aqueles que estavam ali, no mesmo momento lembraram dessas ilustrações do passado. E Jesus conta: tem um arrendatário, tem o dono de uma vinha, um proprietário de grande terra, que plantou uma vinha. O proprietário é Deus, a vinha é a nação de Israel. E Jesus diz: e ele cavou ao redor e cercou-a, ou seja, ele protegeu. Olha Jesus repetindo o que Deus havia dito em Isaías capítulo 5. E ele então agora arrenda esta vinha. Ele não a vende, prestem atenção. Ele não reconhece uma firma doando. Não, ele arrenda. Ele concede o cuidado a lavradores. Estes lavradores são as autoridades religiosas da época. E então, ele viaja para longe. Mas ele viaja para longe, mas ele não se esqueceu da sua vinha. Ele vai para longe, mas ele ainda tem a consciência de que ele tem uma vinha arrendada e de que há lavradores a que ele vai requerer os frutos desta vinha. E então chega o momento dele requerer os frutos dessa vinha. Então ele envia seus servos. Preste atenção para que vocês compreendam. Porque mais importante do que reagir à palavra de Deus com movimentos, é a compreensão da palavra de Deus. Quando Filipe abordou o eunuco a caminho, estava na carroça lendo o livro de Isaías, um pedaço dele, ele disse: entendes? E ele disse: como compreenderei, se não há quem me explique? Não há salvação, não há devoção, não há adoração, não há profundo sentimento de arrependimento, sem uma compreensão sincera, verdadeira e quebrantada da palavra de Deus. Então Jesus agora conta que o dono da vinha envia servos até os lavradores.
E os servos chegam, e os lavradores, ao invés de depositarem em suas mãos os frutos de justiça, as uvas boas esperadas, no sentido de lucros, uma ilustração que fala sobre os frutos da vinha linda e maravilhosa, que o dono plantou e arrendou, eles agora, as autoridades religiosas, eles perderam a compreensão de que a vinha foi arrendada, a vinha foi concedida pela graça. O cuidado da nação de Israel, autoridades religiosas, foi concedida pela graça. Mas eles agora se tornam donos e acham que podem fazer o que quer com aquilo que Deus deposita em suas mãos. Vocês estão conseguindo compreender aonde a gente está chegando? Vocês estão vendo quão mais profundo a gente vai a cada minuto que passa? E estes servos se veem tão donos da vinha, a ponto de matarem, espancarem, apedrejarem os servos que foram buscar os frutos da vinha. Jesus continua a ilustração e agora o dono da vinha tenta novamente, só que agora em maior número. Ele manda mais servos. E os lavradores se comportam de maneira ainda pior. Eu quero que vocês compreendam que a Bíblia Sagrada, ela de Mateus até Apocalipse, traz a inauguração da nova aliança. Só que ela não começa aqui. Houve uma antiga aliança. E no Antigo Testamento, Deus deu ao povo tudo que o povo precisava da parte dele para caminhar em sua vontade. Quando nós olhamos para o dono da vinha enviando servos e enviando ainda mais servos da segunda vez, é uma forma de Jesus ilustrar a lei e os profetas. Jesus está dizendo ao povo: eu enviei a vocês, o Pai enviou a vocês a lei. O Pai comunicou a vocês a lei moral. O Pai comunicou a vocês a vontade dele através da lei moral. O Pai comunicou a vocês a vontade dele, a de que conduta ele queria que vocês andassem. Mas vocês falharam. E no segundo envio, o Pai deu a vocês profetas. O Pai deu a vocês Isaías, Jeremias, Ezequiel. O Pai deu a vocês Abacuque, Miqueias, Naum, Oséias, Amós. Mais do que isso, o Pai fez com que os profetas não só falassem. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, talvez uma das coisas mais profundas que eu já entendi. Eu digo que entendi maneira de falar, mas eu estou entendendo. E quando eu morrer eu ainda vou estar entendendo ainda. Se vocês olharem para as vidas dos profetas do Antigo Testamento e observarem os livros e lerem, vocês vão perceber que a mensagem dos profetas não eram os capítulos e os versículos que a gente lê. Como assim, Tiago? As mensagens dos profetas eram a vida dos profetas. A mensagem que os profetas comunicavam da parte de Deus não era o que eles falavam, era o que eles faziam. Deus não pedia os profetas somente para falar, Deus pedia os profetas para viver. Vocês já leram o livro de Jeremias? Deus mandou Jeremias comprar uma terra. Jeremias estava profetizando que a terra seria subjugada por Babilônia. Babilônia ia invadir a terra, ia levar todo mundo para lá e ser dona de tudo. E Deus falou: Jeremias, compra uma terra. Jeremias: pai, como que eu vou comprar uma terra num lugar onde vai ser invadido e vai ser do outro? Como? Não tem como eu ter uma propriedade no lugar onde não vai ser meu, onde vai ser invadido. O que Deus estava querendo dizer? Compra lá. Porque quando você comprar a terra, o povo vai te ver comprando a terra. E o povo vai entender, se ele está comprando a terra, é porque ele acredita que apesar do povo ser levado para o cativeiro, haverá uma restauração. Mais do que isso, Isaías andou nu pelo deserto. Por que Isaías andou nu pelo deserto? Porque Deus queria dizer ao povo: vocês são como um profeta que anda nu. Vocês não têm roupas diante de mim. Vocês estão nus diante de mim. Vocês não têm roupas de justiça diante de mim. Por isso Isaías andou nu, para que o povo vesse nu. A vida dos profetas era a mensagem.
Não faria sentido se João Batista pregasse o arrependimento, a renúncia, a devoção, se ele fosse um homem entregue aos prazeres. Conseguem compreender? O que Deus queria dizer é que a mensagem, ela precisa caminhar junto com a conduta. Então, quando Jesus fala do dono da vinha que envia os servos pela segunda vez, Jesus está fazendo referência não só à lei de Moisés, não só os líderes que Deus levantou na época de Moisés, como Moisés e Josué, para levar o povo até a terra prometida, e dizer ao povo: os primeiros servos que eu enviei vocês espancaram. A ilustração que Jesus quer dar é: vocês não valorizaram o tempo da lei, vocês não se achegaram a mim por meio da lei, vocês não entenderam nada. E quando eu enviei a vocês os profetas, vocês também mataram os profetas, vocês também ridicularizaram os profetas. Jeremias foi espancado, apedrejado e amarrado no tronco, no meio do pátio da cidade. Toda a cidade passava e zombava de Jeremias. Já leram o livro de Jeremias? É um livro fantástico. Por que isso? Porque Deus queria ilustrar com a vida do profeta que quando o povo estava ridicularizando, escarnecendo o profeta, o povo estava escarnecendo, na verdade, a mensagem de Deus presente no profeta. O profeta estava requerendo frutos de justiça do povo, e o povo matando o servo. Se vocês lerem o livro de Ezequiel, lá tem uma ilustração medonha, esdrúxula, terrível. Deus o manda cozinhar na panela estrume. É inacreditável, né? Os que não conhecem o texto de Ezequiel, pode até parecer que é loucura, mas está lá. E ele pede misericórdia a Deus, e Deus muda para algo menos pior, que ainda é pior. Para quê? Para dizer ao povo: vocês me causam náusea. Deus diz em Isaías capítulo de número 2, quando vocês vêm no meu templo adorar, eu viro o rosto para a adoração de vocês. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola é ilustrar para o povo o quanto eles estavam equivocados e o quanto eles estavam fazendo o completo inverso da vontade de Deus. Mas caminhem comigo, porque agora a gente entra em outro patamar. Agora não tem mais servo, não vai enviar mais servo. Agora, por último, versículo 37, por último. Ah, meu Deus, esse por último. Esse por último muda tudo. Esse por último revoluciona tudo. Eu amo esse por último. Como o pastor falou semana passada, o mas de Deus, esse por último é a mesma coisa do mas de Deus. Éramos pecadores, mas Deus. Éramos ímpios, mas Deus. Éramos destituídos da glória, mas Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este, por último, muda tudo. Enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. É proposital esse tempo em silêncio, é proposital. Eu acho que a mensagem, ela não é alguém tagarelando no ouvido de outras pessoas. A mensagem, ela é um momento de profunda inflexão, interiorização do santo livro de Deus. Vocês compreendem que não faz sentido
a gente chegar aqui domingo após domingo e lançar em vocês um tanto de conhecimento, um tanto de palavras bonitas, não faria sentido. Se não haver no meio de nós, tanto quando eu estou aqui, tanto quanto eu estou sentado, uma reflexão sincera e profunda diante da mensagem que Deus está colocando na nossa frente. Tiago diz que a mensagem de Deus é como um espelho. Vocês compreendem que na frente de cada um de vocês hoje tem um espelho? Na minha frente, na frente de cada um de vocês hoje tem um espelho. Deus está abrindo a sua alma perante a palavra dele e está fazendo com que você perceba tudo que existe em você que precisa mudar. E Ele não vai acariciar os nossos maus hábitos. Ele não vai acariciar os nossos pecados. Também não vai agir com indiferença para com as nossas aflições. Também não vai agir com indiferença para com a nossa solidão. Deus atacará os nossos pecados com ímpeto profundo, mas ao mesmo tempo nos abraçará com seus braços longos de misericórdia, como ninguém é capaz de fazer na face da terra. Porque Ele consegue ao mesmo tempo destilar amor para conosco, mas também ódio para com o nosso pecado. Salmos de número 104 diz que Deus abomina o pecado. Mas ao mesmo tempo, Ele olha para um coração quebrantado de Salmos de número 51 e nunca vai desprezá-lo. Então há um espelho em nossa frente essa noite. E Deus descortina a nossa alma e faz com que as luzes cintilantes da graça raiam sobre o interior do nosso ser, de forma que nós nunca sejamos as mesmas pessoas, porque o Evangelho ele é transformador. É impossível ter um encontro com o Evangelho e não mudar. Os teólogos antigamente, eles diziam que um encontro com o Evangelho é como o encontro com um veículo 20 vezes maior do que você, numa velocidade extremamente alta, ou seja, é impossível você ser a mesma pessoa depois de você colidir com o Evangelho, depois de você bater de frente com o Evangelho, depois de Deus fazer um espelho, abrir-se na sua frente e te fazer perceber os seus pecados. É isso que Jesus está fazendo com os líderes religiosos da época. Percebam os seus pecados. Eu sei que vocês oram alto, eu sei que vocês oram em pé, eu sei que suas palavras são lindas, eu sei que os seus dízimos estão perfeitamente no lugar onde deveriam estar, porém o coração de vocês está depravado. Vocês precisam desesperadamente conhecer a minha verdadeira graça. Por último, enviou-lhes o seu Filho. A coroa. Aqui Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para ti. Ele a trocou pela sua salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. Por último, mas quando os lavradores viram o filho, a reação dos lavradores foi completamente oposta ao que o dono da vinha queria.
a reação dos lavradores foi completamente diferente do que o dono da vinha buscava. O dono da vinha queria respeito, o dono da vinha desejava trazer para perto, o dono da vinha não estava requerendo nada além daquilo que ele merecia. O dono da vinha merecia glória, o dono da vinha merecia uvas boas, o dono da vinha merecia frutos de justiça, o dono da vinha tinha tudo para receber isso. O dono da vinha era digno, o dono da vinha era merecedor. Deus é merecedor, o pai que plantou a vinha é merecedor, mas eles deram o completo oposto. Eles agarraram o filho, mataram o filho do dono da vinha, na esperança de tomar tudo. E Jesus coloca uma pergunta para finalizar a parábola e depois aplicá-la. Ele diz assim, deixa eu perguntar para vocês, porque na época de Jesus, os rabinos, eles ensinavam dessa forma. Eles perguntavam, para que as pessoas pudessem interagir, estar perto, estar próximo, estar dentro do ensinamento. O que fará o dono da vinha a esses lavradores? E eles mesmos responderam, assim como na parábola dos 2 filhos, eles responderam que o segundo que fez a vontade do Pai, ele matará esses lavradores e arrendará a outros que lhe deem a sua parte da colheita. Jesus falou, peraí, vocês nunca leram isso nas Escrituras? Vocês nunca leram isso em Isaías capítulo 5? Jesus está falando disso aqui. São dos textos que eu conversei com vocês no início que Jesus está falando. Vocês nunca leram isso em Jeremias capítulo 2? Vocês nunca leram isso em Miqueias? Vocês nunca leram isso nos profetas menores? É disso que eu estou falando aqui. Aí ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele usa a ilustração de Salmos de número 118. Tornou-se a pedra angular. Isso é algo maravilhoso para nós. Portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A luz de Deus raiou. A luz de Deus raiou na escuridão. Por último enviou-lhes o seu Filho, no objetivo de restaurá-los, no objetivo de requerer deles os frutos de justiça que era digno. E em Hebreus capítulo de número 1, está escrito assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha os servos buscando os frutos da justiça. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Olha o por último aqui. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hoje foi feita uma pergunta na escola bíblica dominical. O pastor de forma excelente a respondeu. E eu ainda quero reverberar sobre isso hoje à noite. Foi perguntado por que naquele tempo Cristo morreu e por que não em outro tempo? E a segunda pergunta, e por que não novamente? Porque há tanto pecado entre nós, há tanta maldade entre nós, os nossos corações são tão maus, que os nossos pecados se acumulam à medida que o tempo se passa, desde as gerações passadas até as antigas, até as presentes, e ainda as póstumas. Hebreus capítulo de número 27 diz que, 26 e 27, é de um sumo sacerdote como este que a gente precisava, santo, inculpável, puro,
separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios todos os dias, mas uma única vez, de uma vez por todas, ele entrou no santuário. A diferença é que ele não mais terceiriza o sacrifício, ele é o sacrifício. Ele não coloca a coroa de espinhos sobre um cordeiro, o manto de escarlate não vai sobre um cordeiro, o cajado para ridicularizar a sua autoridade de rei não vai sobre um cordeiro, os açoites não são sobre um cordeiro, a dor não é sobre um cordeiro, os pregos não são sobre um cordeiro, a cruz não é sobre um cordeiro, a cruz é sobre Cristo, a cruz é sobre o Senhor. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes, homens que têm fraqueza, mas ele não tem fraquezas. Paul Washer, um pregador norte-americano que ainda é vivo, atualmente debilitado de saúde, um missionário nas florestas do Peru, convivendo com índios, com todos os tipos de pessoas, até mesmo canibais, para levar o evangelho de Jesus Cristo. Ele um dia estava dando uma palestra numa faculdade, e um dos estudantes levantou no meio da classe e disse: Paul Washer, como pode Paul Washer? O sacrifício de um único homem salvar toda a humanidade, o que tem nisso? Como pode? Salvar a humanidade passada, salvar a humanidade presente, salvar a humanidade que virá, como pode? Só que esse estudante, ele fez essa pergunta de modo irônico, de modo a tentar descredibilizar o evangelho, de modo a tentar trazer ao evangelho um tamanho menor do que o evangelho tem. Paul Washer disse: sabe por que o sacrifício de um único homem foi capaz de fazer tudo o que você está falando? Porque se você pegar todas as belezas do universo, se você tomar todas as maravilhas da terra, se você tomar todo o conhecimento passado, presente e futuro, se você pegar toda a riqueza do mundo, em diamantes, ouro, prata e todos os minerais, se você pegar toda a complexidade do universo, suas galáxias, as estrelas, se você pegar todo o mundo, se você pegar as 7 maravilhas que existiram, que existem, que ainda vão existir, se você pegar os montes, os vales, se você pegar os rios, os mares, os oceanos, se você pegar toda a beleza, tudo isso, se for colocado de um lado da balança e Jesus Cristo do outro, o lado de Jesus Cristo vai pesar mais. Porque Cristo é superior a tudo e a todos. Por último, enviou-lhes o seu Filho, dizendo: a este vão respeitar. Todavia, não o respeitaram. E ainda para falar sobre a questão de hoje de manhã, Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4, está escrito assim: mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Havia uma plenitude estabelecida por Deus. Quando estudamos cristologia, os teólogos, eles tendem a linkar essa plenitude do tempo ao fato de que havia 3 impérios na época: império econômico, império político e império religioso. Império religioso com Jerusalém, império econômico e político com Roma, e império do conhecimento com a Grécia. Então,
dá-se o entendimento de que tudo estava preparado, tudo que era necessário e preciso para fazer soprar o nome de Cristo em toda a terra, estava presente. Economia, política, religião e conhecimento. Queridos irmãos, Romanos capítulo de número 9, versículo de número 30 ao 33, está escrito assim: a nação de Israel foi incrédula, e por isso a nação de Israel foi cortada. E a nação de Israel sendo cortada, vocês foram enxertados, vocês foram colocados no tronco. Já que a nação de Israel não creu, então Deus veio até um povo que por ele não buscava, um povo que não o conhecia. São os gentios, somos nós, somos eu, somos você, eu e você. O fato de que os líderes religiosos, eles perderam o reino de Deus, a vinha que Deus havia arrendado a eles, foi tirada deles, porque eles não cuidaram do jeito que deveria cuidar. Eles quiseram cuidar do jeito deles, achando que são donos, mas na verdade Deus havia concedido somente pela graça, era só para você cuidar. Você só está carregando a minha mensagem, você está carregando o meu nome, você está carregando as minhas promessas, você não é dono de nada. Nós não somos donos de absolutamente nada. A questão é que quando o povo de Israel, incrédulo, foi cortado do tronco, e nós fomos enxertados, agora quem carrega o reino de Deus somos nós. E a pergunta dessa mensagem dessa noite é: quando o dono da vinha vier, e os frutos da justiça forem requeridos, que temos preparado? Para quem será? O questionamento profundo dessa noite, que vem de encontro aos nossos corações como uma espada flamejante, a fim de que fazer com que tudo que há dentro de nós seja descoberto. A pergunta é: o dono da vinha virá, e não tardará, e ele buscará os frutos da justiça, e nos encontrará como? Eu quero terminar essa mensagem em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Jesus diz assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe o que isso significa? Isso significa que agora a vinha foi arrendada a nós. E o que a gente carrega não é mais a promessa. Os profetas do Antigo Testamento não tinham uma Bíblia como nós para guiar. Você pararam para pensar nisso? Você pararam para pensar que os povos antigos, eles não tinham todo o recurso que a gente tem? Eles não tinham o que a gente tem à disposição. Talvez eles não tinham a ínfima parte de tudo que a gente tem à disposição. Mas vocês já pararam para ver a fidelidade desses homens? Em contrapartida ao que eu disse antes. O contraponto é, eles tinham quase nada de tudo que a gente tem, e eles entregavam tudo. E nós temos tudo de quase nada que eles tinham. E entregamos o quê? Indiferença, mornidão, comodismo. Como está o nosso coração diante das parábolas de Jesus? Vocês leram comigo que os chefes dos sacerdotes sabiam que as parábolas eram para eles. A reação deles foi o quê? Se dobrar perante Cristo e arrepender dos seus pecados?
Eu quero prender e matar Jesus. A gente não percebe, mas muitas vezes nos comportamos assim. Porque Deus vem a nós num domingo, descortina a nossa alma, nos divide em dois, nos mostra completamente tudo o que a gente precisa enxergar. E ao invés da gente se dobrar em arrependimento, a nossa atitude na segunda é de indiferença. A gente age como se a coroa não fosse tão dura assim. Como se os cravos da cruz não fossem tão duros assim. Como se a dor do Filho de Deus não fosse tão grande assim. E a gente está em um ano de 2025 e o tema dessa igreja é devoção. Sabe o que é devoção? É entrega. Entrega. Profunda entrega. Se vocês forem cantar, Bruno, pode se chegar. E a pergunta é: qual a nossa resposta? A vinha está arrendada a nós. E o Evangelho nunca virá até nós sem requerer de nós uma posição. O Evangelho sempre virá até nós requerendo de nós tudo. Deus não aceitará nada menos do que Ele mesmo entregou. Tudo. A sua vida, sua casa, seu trabalho, seus bens, seus filhos, seus cônjuges, seu trabalho, seus amigos, suas conversas, sua vida privada, sua madrugada, suas pesquisas no computador, suas abas abertas, seus vídeos, seus olhos, sua boca, seus pés, suas mãos. Deus quer tudo. Absolutamente